Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Então, depois de termos visto essa base antropológica, nós queremos, e visto dentro desse contexto, como essa base humana pode influenciar nossa espiritualidade, vamos agora pensar no nosso carisma com relação a tudo isso. Se o carisma do louvor de Deus é a vida nossa, que é voltada para Deus, e a nossa vida se tornar um verdadeiro louvor, pela simples visão da antropologia hebraica, antropologia bíblica, né? Que vê o ser humano pelos seus canais de entrada e pelos seus canais de saída. Canal de entrada, os olhos, os ouvidos, então Shema Israel, a palavra que entra pelo ouvir, os olhos que contemplam, entra as coisas no coração é tomada a decisão e saem pelos canais. Quais são os canais de saída? A boca, que é a palavra, né? Então, a boca fala do que o coração está cheio. E mãos e pés como símbolo do poder, né? Então, se você mata alguém, você usa as mãos para matar. Se acaricia alguém, você usa as mãos para acariciar. Então, a mão é poder, poder de amor e poder de ódio. Poder de dominação e poder de fazer o outro crescer. Símbolo, né? Modo de dizer. Como o pé também. Por isso, esmagar com os pés a cabeça da serpente é este símbolo, né? De exercício de poder. Então, uma noção daquilo que a gente chama como um organismo espiritual. Então, se tem organismo físico, uma vez eu falei isso para... Foi para as noviças, né? Para quem foi? Agora então para a gente pensar, porque a gente sempre tem que ir sofrendo. Se o nosso carisma é propiciar o encontro da pessoa com Deus, se é no louvor de Deus que isso acontece, louvor de Deus não é somente louvar a Deus, mas é a vida da pessoa que se volta para Deus, é essa referência a Deus, esse referente é importante que nós fazemos, porque é algo que nós, na nossa vida, o louvor de Deus é da igreja, o louvor de Deus é de Deus, mas nós tomamos isso como carisma. Então, se há um organismo físico em que nós temos sistemas, como o sistema digestivo, o sistema nervoso e etc., o sistema circulatório, o sistema respiratório, nós também temos um organismo espiritual, tá? E esse organismo espiritual busca quem? Busca Deus. Tá? É esse bem. Então, quando eu falo a palavra bem, é Deus e tudo que dele emana. E tudo aquilo que leva para Deus. O mal, como vai dizer Santo Agostinho, não existe o mal absoluto. O mal é a ausência ou é o bem deturpado. Porque o demônio, o diabo, até em essência o diabo é bom, porque ele foi criado por Deus. Mas aí é deformado pela opção. Então, quando eu falo bem, em primeiro lugar, é o próprio Deus, e em segundo lugar, os bens que levam a Deus. Esses bens que levam a Deus, não é só o bem, copo, livro, mas são também as próprias pessoas. São os bens culturais, são o afeto das pessoas, a conversa. Por isso que a primeira esfera
desse organismo espiritual são os afetos. Mas tomar afeto aqui como algo maior. Afectos, aquilo que nos toca. Tudo aquilo que nos toca, ou tudo aquilo que tocamos, vamos dizer, para não falar nos afeta, né? Mas vamos dizer, mexe conosco. Mexe conosco. Então ninguém passa por uma experiência ileso. Então tudo aquilo, agora esse toque, também não pensa que é só o toque com a mão, não. Esse toque, vamos pensar, o ouvir, o que é ouvir? Ouvido é uma pele que se desenvolveu para escutar som. O que é os olhos? Os olhos é uma pele, eu estou sendo bem ralo aqui, né? Óbvio. É uma pele que se desenvolveu para captar luz e interpretar o que está em torno. O que é o olfato? É uma pele, é um organismo que foi para sentir quando nós somos tocados por cheiro. Né? Então o cheiro nos toca, quem denuncia? O olfato. O barulho nos toca, quem nos... Então, tudo isso, fora o tato, o paladar. Então, esse organismo, ele é afetado. Agora, somos afetados fisicamente, obviamente, mas esses afetos também nos tocam no nosso interior, na nossa vida. Claro? Tá? Então, é a porta de entrada e a porta de saída, como vai dizer numa visão de uma antropologia bíblica, né? Quer dizer, as portas de entrada e as portas de saída. Mas vai tocar lá no profundo de cada um de nós. Certo? Então, enquanto, fisicamente falando, você vê, estou vendo o copo, estou vendo a toalha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, então isso. Mas isso é físico, mas o que nos toca interiormente, tá? Por isso os dois sistemas aí, o sistema racional aí, de entendimento. Por quê? A própria visão que você vai pegar lá em Santa Teresa, do tempo dela, ou depois ou antes, o ser humano nesse organismo espiritual tem essas três coisas. A memória, o entendimento e a vontade. O ser humano é memória, e memória trata do quê? Dos afetos passados, daquilo que nos tocou no passado. Esse entendimento é o presente, tá? O que eu estou vendo agora e pensando agora. Reparem que quando a gente tem vontade, diferente de Deus, que a vontade de Deus é imediata, porque Deus é ato e potência ao mesmo tempo, e nós não. Toda a nossa vontade, por segundos que seja, milésimos, repara que é sempre futuro, né? Sim? Então, se eu quero beber água, eu penso, eu preciso beber água, eu já vou estendendo. Mas houve uma formulação, que é futuro. Que é futuro. Então, nós somos formados dessa maneira. Nós somos formados dessa maneira. Então, esse entendimento, ele vai formar a vontade, e conforme você for tomando decisões na vida, que é o fundamento da vontade, isso vai fazendo parte da sua memória. Reparem que nós somos o feixe, o enrolamento ou o cofre das decisões que nós tomamos na vida. Certo? Podem ser decisões boas, que aí vão ser virtudes, ou decisões más, que são pecados que viram vício. Mas nós somos as vontades que tomamos, as decisões que tomamos, perdão. E nessa vontade, e a vontade está lá na consciência da pessoa, lá no profundo dela, e é lá que ela toma essas decisões. E, claro, você põe a mão no fogo, queima, isso aí vai fazer parte do sentimento. Mas isso marca medo. Então, racionalmente eu penso, não vou colocar a mão ali,
porque eu vou prejudicar a mim mesmo. Então nós somos educados dessa maneira. Então tem essa dimensão racional e também a emoção, que são as paixões, que nós vamos falar daqui a pouco. Aquilo que nos move pelo sentir. E a emoção, o que vem para fora na hora, aquilo que é o que ferve na hora. Mas quanto mais você vai aprendendo nas paixões e vai guiando, e você vai aprendendo com elas, paixão pode ser mal, pode ser boa, mas aí de acordo com a intenção que você tem, se acostuma com aquilo, vai formando o que a gente chama de sentimento. Deu para entender? Por exemplo, vamos pegar coisa boa. Você sofreu muito na vida, aqui, Santa Josefina Baquita. Sofreu. Ela aprendeu a sofrer na vida. Toda aquela perseguição, primeiro na sua tribo, depois é escravizada, e ela vai sofrendo. E ela vai aprendendo a lidar com aquele sofrimento. Vai criando que sentimento no coração dela? Por exemplo, paciência. Então, quando ela encontra o patrão italiano dela, lá, o que é quase um dono, e a menina, ela está tão tarimbada nessa paciência que ela soube levar os dois. Então, de emoção, de paixão, que é aquilo que é o momento, por isso começa lá o filme com o leão, né? Então, começa com isso e aí vai internalizando. É uma vida toda aprendendo a fazer isso. Tá? Só que, olha a estrutura como é feita. Não é assim. Uma hora é memória, outra hora é sentimento. Aqui é só pedagógico. Porque nós somos misturados. Não existe decisão que é só racional e decisão que é só emocional. Não existe isso. Só se a pessoa estiver drogada. Sabe? Ou dormindo, ou fora de si, ou é um sonâmbulo. Agora, fora isso, todas as nossas decisões mistura paixão, mistura sentimento com memória e entendimento. Deu para entender? Agora, por que as flechas? Porque nós buscamos o bem e conforme essa busca vai mexendo conosco. Tá? Você é criança. Todo mundo aqui já lidou com criança de uma certa maneira. A criança, ela vai atrás do que no adulto? A criança vai atrás do quê? De quem que a criança gosta? Quem dá atenção, né? Quem dá atenção, o que mais? Segurança, o afeto, até do olhar. O olhar é o primeiro afeto que a gente tem com uma pessoa. Tá? Então isso está lá no capítulo nosso lá, que é o Bom Samaritano, né? Ele olhou e sentiu compaixão. Ele viu e sentiu compaixão. Então é o primeiro afeto. Então essa criança, ela é guiada por isso, para quem cuida dela. E isso daí vai criando nela esse sentimento de amor. Agora, quando a criança é maltratada, mas ela precisa sobreviver, então isso vai entrando dentro dela, associando, por exemplo, o quê? Eu sou surrado todo dia, sem razão qualquer, que tem gente que faz isso, né? Ela começa a associar o quê? Amar é bater no outro. Amar é bater no outro. Então, na medida que eu cresço, eu sou violento com a outra pessoa, eu sou sádico com a outra pessoa, eu estou amando essa outra pessoa. Porque na cabeça dela foi associado isso. O meu relacionamento foi associado dessa maneira. Tá? Então, quando nós lidamos com seres humanos,
Nós estamos lidando com pessoas que têm esse equipamento espiritual. Agora, a procura do bem e a nossa imersão em Deus, nós não somos imersos somente com a vontade e somente com a fé, mas somos imersos com tudo. Inclusive com a nossa imaginação, que está dentro aí da emoção, da paixão, etc. Então, nós somos abarcados no relacionamento com Deus com tudo. E por isso precisa trabalhar esse todo para a pessoa se entregar para Deus. Não adianta trabalhar só o racional. Ela pode, o demônio sabe citar salmo. Então tá cheio de gente ruim que sabe a Bíblia de cor. Mas isso não adianta. Tá? A questão é essa vivência da mudança da vontade. No encontro com o verdadeiro bem que é Deus. Por isso que os místicos vão falar o quê? Do sono das faculdades. As faculdades são essas daqui. O entendimento, a emoção. Para quê? Para que aí o místico aprendeu a partir de dentro se encontrar. Então nós que somos do louvor de Deus, que temos que levar as pessoas para o encontro com Deus, se nós, por exemplo, não temos uma visão básica disso, aí vem aquela história, o acolhimento salvista. Acolher é isso aqui. Acolher é levar em conta a pessoa por inteiro. E se vocês repararem no nosso modo de se relacionar com as pessoas, é assim que a gente faz, mesmo se for inconscientemente. Deu para entender? Tá? Nessa vida de louvor de Deus, todo mundo sabe de Romanos 12, 1, ofereceis vossos corpos como um verdadeiro culto espiritual. De modo que a nossa vida se torne esse corpo espiritual. Um sacrifício agradável a Deus. Agora, sacrifício agradável a Deus é a prática das virtudes. Nós somos, pela graça, transformados por Deus no encontro com Ele, e aí começamos a praticar a virtude. Tá? Mas primeiro tem que passar pelas paixões, como nós vimos. Todo mundo tem paixão, só que essa paixão precisa ser guiada. Então, virando a página aí, esse movimento das paixões aí. Bom, primeiro o bem. Então, nós temos que procurar esse bem, como nós vimos no anterior. O bem, ele é sempre mediado, nosso querer é união com esse bem, que é em primeiro lugar o próprio Deus, mas esse bem é sempre mediado pelo amor e pela liberdade. Então vamos colocar a seguinte situação: ter uma formação em que uma pessoa tem uma cara de santa imensa, sabe? Uma piedade absoluta, e ela obedece todas as leis que se coloca para ela, uma vaca de presépio perfeita, sempre fala assim para tudo, tá? Só que lá dentro a vontade dela foi guiada por uma obediência cega. Essa pessoa tem vocação? Não. Por quê? Por que tem o questionamento no dia dos votos? O que é aquele símbolo daquele questionamento? Para mostrar que você é livre. Se não há liberdade, não há santidade. Se não há liberdade, não há amor verdadeiro. E se não há amor verdadeiro, não é santidade coisa nenhuma. O critério, gente, é esse. O critério é o amor e a liberdade. Então, no amor e na liberdade que a gente vê se a pessoa realmente ela é de Deus ou não. Se realmente ela é de Deus ou não. Senão a gente começa a duvidar. Então, para esse bem, a união com esse bem que é o próprio Deus, nós temos os outros bens que nós vamos ver na próxima, mas enfim, nós queremos unir. A alegria é a fruição, usufruir desse bem e a própria união com ele. O entendimento é entender porque nós queremos nos unir, nós queremos como que se une. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje?
Entender como se une com Deus. Então Deus nos deu um entendimento para isso. Tá? O desejo é a busca dessa união. Então esse desejo passa para a decisão, e quando eu tomo a decisão e vou realizá-la, é a coragem de realizar. Tudo isso são paixões. Mas a paixão, ela tem que se direcionar para o bem. Para o bem. Tá? A esperança, a espera dessa união com esse bem. O temor, a reverência a este bem. Tá? Porque eu sei que o bem é muito maior do que eu. Quando eu me afasto disso, então vamos pegar pela alegria. O afastar do verdadeiro bem me dá tristeza. O aprofundamento dessa tristeza, a melancolia, e aí a gente pode chamar até de uma depressão. Quando eu exagero na alegria da busca do bem, vem uma euforia. Aí é uma bebedeira. Mas não é a alegria verdadeira. Então, o aspecto em médio virtus, como vai dizer Aristóteles, a virtude está no meio. Então, a alegria da busca do bem, ela deve me levar a essa união a esse bem. Quando eu exagero do querer alegria, eu fico na alegria em si e esqueço do bem. Aí vem a euforia. Tá? Então, o louvor perfeito é aquele que tem as virtudes perfeitas e que sabe conduzir a paixão de modo perfeito. Nós temos que, quando o Padre Gilberto fala que a fraternidade seria essa escola do louvor de Deus, olhem para isso, é ensinar isto. Agora, isto daqui, eu vou ajudar, porque quem faz isso é a graça de Deus. Tá? O ódio é a aversão ao bem. E aí o demônio é mestre nisso. Quando eu amo o bem, mas o bem aparente, aí vira idolatria. Aí vira idolatria. Tá? Esse amor deve me levar na paciência a me unir ao bem supremo. Mas às vezes a pessoa vai com um afoito tão grande que ela exagera nisso. Já conhece pessoas assim, né? Em que ela exagera nessa busca do bem. Então faz penitência 24 horas por dia, quer ficar na capela 8 horas por dia, quer viver o tempo todo. Esse exagero, mas tá amando, olha. Mas qual o problema aí? Então precisa ver se é realmente uma união com o bem ou se ela está presa em alguma aparência de bem aí. Correto? Tá? O temor, se exagera, vira terror. Vira Adão se escondendo atrás da árvore. Se diminui demais o temor, quer dizer, não há respeito com relação a Deus, vira desprezo. Vira desprezo. Tá? E aí eu ignorar e eu zombar. Esperança demais é presunção. Não preciso nem esperar porque eu já tenho os bens. Aí eu sou arrogante e tenho a força em mim mesmo. De menos dá o desespero. Reparem que tudo leva ao mal. Tudo que é esses exageros vai levar ao distanciamento do bem, que é o mal. Que é o mal. Tá? O desejo de mais ambição. E aí vira dominação. Eu quero ter Deus na minha mão. De menos, preguiça espiritual, tibieza, covardia. Quando eu absolutizo o entendimento e acho que o entendimento é que me salva, aí entra o orgulho. Por quê? O orgulho é confiar demais em si mesmo. Né? E o segredo da santidade é confiar em Deus e desconfiar o tempo todo de si mesmo. Né? Então, essa confiança demais em si mesmo começa a me levar ao mal. A curiosidade que é pelo bem aparente, mas não quero o bem em si, eu só quero ver como é o fruto, como Eva, também vai me levar ao mal. E a ignorância, o querer ignorar o bem, aí vai também me levar ao mal. Porque eu esqueço daquele que é o centro da minha vida. Então, quando nós estamos trabalhando para que aquela vida seja um verdadeiro louvor de Deus, deve ser uma escola de abertura à graça de Deus, para que aquela graça transforme as pessoas
e elas vivam uma vida virtuosa. Agora, eu preciso conhecer essas paixões dentro de mim. Porque a gente não vê uma tábula rasa aqui. A gente trouxe a nossa vida de lá. Tá? E se você foi educado a vida inteira num terror de Deus o tempo todo, então, se eu entro na vida religiosa, eu tenho que ser trabalhado nisso. Aí eu vou ver como que foi isso montado na minha vida. Outra praga, né? E aí a praga das pragas. E aí a doutora Ana Beatriz vai falar isso também, que é o perfeccionismo. Né? O perfeccionismo, onde que ele se enquadra aqui? Onde vocês acham que ele se enquadra o perfeccionismo aqui? Ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, é em amar os inimigos, é em ser verdadeiramente amor. Agora, perfeccionismo é errado. E aonde entra aqui? Nessa tabela toda aqui? No orgulho? No orgulho, por quê? Porque o orgulho... quer ser perfeito que nem Deus. Não, a gente é chamado, ser de santos como o vosso Pai Celeste é santo. Ser de perfeitos como o vosso Pai Celeste. Então nós temos que caminhar na santidade de Deus. Mas a santidade é pela união da graça. Mas quando você é perfeccionista, o que o perfeccionista pensa? Que ele pode tudo só... Alcançar por si mesmo. Alcançar por si mesmo. O perfeccionista esquece de João 15. Sem mim, nada podeis fazer. E no orgulho ele acha que ele vai realizar a própria santidade. Santidade é um encontro diário com Deus e nós vamos sendo transformados pela mão do oleiro. E não eu por mim mesmo. Deu para entender? Tá? Por quê? Qual é o erro como formador a gente pode cair? A gente olha o fulano que é perfeccionista, olha que exemplo bonito. Chegar lá na frente, vai internado louco, né? Porque é um desequilibrado mental. Tá? A vaca de presépio obedece, um santa pessoa. Tudo que você pede ela faz. Não questiona nada. A hora que vira, vamos falar da minha paróquia, a hora que vira padre, toma uma paróquia na mão, é um carrasco nazista. Porque aí ele não sabe lidar com fraqueza humana. Ele acha que todo mundo tem que ser perfeitinho, entre aspas, como ele é. Deu para entender? Então, nossa vida, nós nascemos para nos unir a esse bem. É para isso que nós estamos aqui. Deus nos deu esse itinerário de vida para isso. Tá? Então, isso é bom para a gente identificar. Vamos virando a página. A mesma coisa quando a gente pensa nas virtudes. O bem é o centro. Nesse centro, tudo que é amor e liberdade e caridade nos une a Deus. Sei se vocês viram aquele videozinho do Papa Francisco, com aquele menino que o pai era ateu. Viram? O pai, era uma catequese com criança e o menino começou a chorar. E o Papa chamou, vem aqui, o que foi? E ele foi, vem aqui, só fala para mim. E aí ele cochichou no ouvido do Papa que ele tinha, pois o Papa falou, eu pedi autorização para ele eu poder falar. Ele tinha um pai, o pai faleceu. E o pai era ateu. Aí ele começou a chorar, por quê? Meu pai está no inferno. E aí o Papa, ele tinha 4 filhos, mesmo sendo ateu, ele batizou os 4 filhos. E aí o Papa virou para o povo e perguntou, então, o que vocês acham? Este homem que levou os 4 filhos para ser batizado, vocês acham que Deus vai rejeitar eles? Aí o povo óbvio, não. Porque qual é a métrica que o Papa Francisco está usando? Esta daqui. A métrica é o amor
que faz nos unir ao verdadeiro bem. Tá? Então é a lei, famosa lei natural lá que está no catecismo da Igreja Católica. Certo? É pela nossa decisão. Romanos 14. Nós vamos ser julgados pelas decisões que tomamos. Se você decide pelo bem aparente, está decidindo pelo mal, você vai para o inferno. Você decide pelo bem, na busca do bem supremo que é Deus, e isso é amar, aí sim te leva a verdadeiramente viver a graça. Todos os bens desse mundo, a natureza, a convivência fraterna, as pessoas, o comer, o beber, né? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, tudo que Deus nos deu nessa terra é para nos levar para o céu. Todos os bens que existem em cima dessa terra é para nos levar para o céu. Só que tem que situar esses bens dentro daquilo que é a própria vontade de Deus. Eu não vou pegar minha sexualidade e fazer sexo com as pessoas de qualquer maneira, por quê? Isso foi reservado ao sacramento do matrimônio para a procriação e a união dos esposos. Se eu pego isso e desvirtuo, tiro a razão daquilo que foi criado, então eu estou pegando um bem que Deus criou e estou tirando a razão dele. Aí vira mal. E assim é qualquer outra coisa. Tá? Então comer é para nosso bem-estar. Se eu começo a transformar o comer em algo idólatra, aí eu começo... Aquela velha frase que o povo fala, né? Eu não como para viver, eu vivo para comer. Eu vivo em torno disso. E assim é qualquer coisa, gente. Qualquer coisa nessa vida. Você pode virar para o bem, para a busca de Deus, ou virar para o mal e isso te destruir. Deu para entender? Tá? Aqui eu fiz esse pano aqui das virtudes, né? As virtudes cardeais, por exemplo, fé, esperança e caridade. A caridade é, como vai dizer 1 Coríntios 3, aqui vai permanecer, né? Mesmo depois da nossa morte. A fé é confiar para se unir a esse bem. Então, nossa vida é uma escola de confiança em Deus. Como a esperança é uma aula de esperar em Deus, tá? E conforme eu vou aprendendo a esperar, eu vou cada vez mais sendo forjado nisso, Romanos 5, e aí eu vou aprendendo a esperança. E aí ela vai crescendo como virtude dentro de mim. Certo? Tá? Porque afinal de contas, é com isso que a gente vai louvar a Deus. Você vai louvar a Deus com o quê? Sabe? Por quê? O que Deus não te deu que você possa devolver? Deus te deu o modo de ver, Deus te deu o ouvir, Deus te deu esse corpo, Deus te deu tudo. Só que lá no centro, a única coisa que Deus te deu é a liberdade para você até recusar Ele mesmo pelo livre-arbítrio. Então, as virtudes, elas nascem dessa liberdade e quando elas nascem dessa liberdade, elas viram louvor. Deu para entender? E agora, claro que isso tudo pela graça de Deus. Tá? Sem mim, nada podeis fazer. Tá? Essas virtudes que nascem dessa liberdade, que é o livre-arbítrio. Né? É. Livre-arbítrio é uma coisa, liberdade é outra. Livre-arbítrio é o ser humano que escolhe entre o bem e o mal. Tá? Liberdade é a capacidade que nós temos de agir para atingir o fim a qual nós somos criados. Tradução, você tem liberdade só para fazer o bem.
Porque no momento que você fez o mal pelo livre-arbítrio, você virou escravo, deixou de ser livre. Tá? Então nós todos temos vocação. A liberdade é o quê? Você vai construindo. Vocação não se nasce num dia e acabou. Vocação você vai construindo durante uma vida toda. E como você constrói vocação? Pelo bem que você pratica. Mas só que esse bem que você pratica tem que brotar do teu amor, da tua liberdade, que brota da graça de Deus. Deu para entender? Tudo bem? Então, isso daqui vira o nosso carisma. É o nosso carisma. Ajudar as pessoas a serem, e não a fazerem, a serem louvor de Deus. Agora, elas são louvor de Deus quando verdadeiramente elas buscam o bem supremo, tá? O primado do absoluto. E elas vivem uma vida que louva a Deus. Agora, a vida que louva a Deus é uma vida de virtudes, tá? Prudência. O que eu fiz nesse coisa todo? Eu liguei cada virtude com o bem. O bem e os bens que estão em torno dele, tá? Prudência, discernimento, e aí a descrição, que é a arte de tomar a decisão. Decidir-se pelos meios e bens para atingir o bem. Então, a prudência, o discernimento e, finalmente, a discrição. Discrição é a arte de decidir, tá? É o processo do quê? Eu vou aprendendo a decidir pelos bens para atingir o bem, que é o próprio Deus. Jesus vai falar o quê? Se teu irmão, quem não ama a mim mais do que o pai, a mãe, etc., o que ele quer dizer? Você tem que organizar a tua vida de amor sempre em função de Deus. Se você colocar qualquer pessoa no lugar de Deus, vira idolatria. Então, as tuas decisões têm que ser para procurar Deus. Tá? Fortaleza. Força para permanecer na união com o bem e evitar o que nos afasta dele. Tá? Tudo isso aqui pode virar, o afastamento disso é o vício, né? Mas não vou entrar nisso, senão vai demorar muito isso aqui. Temperança. Moderação no uso dos bens para atingir o bem. O que a temperança faz? É como se fosse uma grande pirâmide, que você vai colocando uma coisa em cima da outra, que você escolhe, ó, isso aqui eu tenho que usar menos para atingir o bem. Então eu vou dosando as coisas da minha vida para buscar a Deus. Deu para entender? Tá? Castidade, domínio de si, integração aí da sexualidade, para se entregar e amar perfeitamente e chegar ao bem. A castidade é uma escola de como eu amo. Como eu amo? Eu amo verdadeiramente ou eu uso as pessoas? É sempre essa pergunta que a gente vai fazer a vida inteira. Tá? Pobreza, o desapego dos bens. Utilizar os bens com desapego e sobriedade para unir-se ao bem. Para unir-se ao bem. Tá? Sabedoria, lá em cima. Bom, justiça, dar o bem que cabe a outro para atingir o bem. Então essa justiça vai me fazer governar os bens desse mundo de modo que eu reflita a vontade do próprio Criador. Sabedoria, diferente daquele entendimento que nós vimos na outra, conhecer para decidir-se pelo bem. Tá? A paciência, a sabedoria se liga com a prudência, porque a sabedoria é a prudência é a sabedoria na prática, né? Então, conforme eu vou tomando decisão na vida, eu vou construindo sabedoria em mim, tá? Porque eu aprendi que conhecer o bem é dessa maneira, então é essa a estrada que eu vou seguir, tá? E o contrário também, não, cara? Não, aí o contrário é tudo pecado, né? Não, no sentido de que eu pratico a prudência pela sabedoria. Então, a sabedoria é a base da prudência. Então, conforme eu vou colocando a sabedoria em prática, ela vai me ajudando a construir mais sabedoria. Vamos dizer, a memória é a sabedoria
e a vontade, o entendimento e a prudência, que vai colocando em prática, tá? É como se fosse ação, né? É. Paciência e mansidão, suportar os sofrimentos para atingir o verdadeiro bem. Uma pessoa que sofre só por sofrer, ela é masoquista, tá? Por que Jesus carregou a cruz? Para nos salvar. Então o sofrimento, o sentido dele é em Deus. Aí surge a verdadeira paciência. E se eu estou sofrendo só para aparecer? Se eu estou sofrendo só para chamar a atenção dos outros? Então isso não é paciência. Tá? Humildade. Aceitar e conhecer a própria verdade criatural, somos criaturas, para conhecer e unir-se ao verdadeiro bem. Quanto mais eu me entendo como criatura, mais eu entendo quem Deus é. São Tomás de Aquino. Quanto mais eu entendo os nãos, eu não sou Deus. Então eu sei que aqui eu não sou Deus. Eu vejo que as criaturas morrem, então elas também não são Deus. Porque se Deus é eterno, Deus é o Todo-Poderoso, é a origem da vida, papapá, então todo mundo morre, então não é. Então eu vou pelos nãos, eu vou chegando no sim que é próprio Deus. Tá? Essa humildade de aceitar aquilo que é, eu vou atingindo aquele que é o próprio Deus. Tá? E finalmente a obediência. Se submeter à palavra da verdade, que provém do bem, porque bem e verdade aí se igualam, para unir a própria vontade com a verdade, e assim ao bem. Porque afinal de contas obedecer não é isso. A gente obedece à verdade. Eu não posso obedecer à mentira, né? Posso obedecer à mentira. Mas eu obedeço por quê? Porque eu quero cargo no instituto, porque eu quero isso, aquilo, não. Eu obedeço por causa de Deus. Ficou claro, gente? Essa seria a nossa escola. Esse seria o nosso proceder. E aí no texto que eu coloquei aí, que é uma coisa antiga, aqui esse começo aqui é toda uma introdução que eu faço e não precisa ver isso, que daí todo mundo sabe. Uma pergunta que foi colocada para nós lá no tempo da aprovação, há uns 20 anos atrás, era a diaconia do carisma. Por isso que eu fiz toda essa introdução. Tá? Para que a gente serve? Para que a gente serve? Não sei se vocês sabem, mas o Papa Francisco mudou o cano 579, que agora, para começar, não é nem para montar já um instituto, para começar como associação, para ser instituto, tem que pedir permissão de Roma. A coisa agora atarrachou mais ainda. Né? Por quê? E uma das questões que é colocada nessa mudança do cano é o carisma que está surgindo dessa nova realidade. Não existem outras e ele é útil para a igreja. Tá? Agora, se nós que somos do louvor de Deus não saber nem para quê, desculpa a palavra, mas entre aspas, para que ele serve, então nós estamos perdidos na vida. Então nós temos que, quando pega um vocacionado, saber para onde nós estamos conduzindo ele. Primeiro deve ser essa escola de louvor de Deus, a própria formação. Para quê? Para que ele coloque isso em prática, ou ela coloque isso em prática, na própria vida. De apostolado. Deu para entender? Tá? Eu vou listar essa tabela, agora eu queria que vocês, cada item desse, vocês vão falar alguma coisa, ou seria interessante até da vida pastoral, da vida de formação, a gente colocar isso. Característica. Graça. Proclamar hoje que o ser humano é dependente de Deus e sua vida somente tem sentido se louvar ao Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. O que é até pelo nosso marrom, que é a origem da terra de ser criatural. Ser criatura, nós somos criatura.
Então, nosso anúncio desse marrom é para quê? Para lembrar as pessoas o quê? O quê? Mas não fica no pó. Nós somos pó, então nós vamos morrer, então é uma escola de suicídio. Não. É uma escola, nós somos pó, mas nós nascemos para quê? Oi? Não, gente, presta atenção. São Tomás de Aquino. Quem é o ser humano? O ser humano foi criado por Deus como uma alma vivente, passa durante esta vida na prática das virtudes, para quê? Qual é a finalidade da nossa vida? Que nós falamos nas tabelas lá. Qual é a finalidade da nossa vida? Então, mas essa glória é se unir a Ele. Essa é a razão do nosso viver. Nós viemos de Deus e vamos voltando para Ele. Então, nessa dimensão da graça aí, qual é o serviço que a gente presta para a humanidade? Na prática. Vamos lá. Por exemplo, eu não sei, né? Pegando como o senhor colocava na primeira colocação sobre essa estrutura que devemos criar na pessoa, né? Criar a segunda natureza. Eu penso que isso é um louvor de Deus, é graça. Mas sabe uma coisa que o nosso carisma lembra, que é o que vocês estavam falando, em primeiro lugar, antes disso, tá certo que você falou, mas antes disso, qual é a razão nossa aqui na Terra? Com aquele contexto de pós-modernidade que a gente falou, o que as pessoas pensam que é a vida? Essa vida é somente aqui? Somente aqui. Sim, acabou. E se agarra a isso... Então é dar um sentido de eternidade. Exatamente, a nossa identidade eterna. Esse é um serviço que o nosso carisma tem que prestar para a humanidade. Agora, em primeiro lugar, formar a pessoa para isso, né? Como que vou anunciar isso se eu não acredito nisso? Deu para entender? Segundo ponto, os carismas. Ver a atuação dos carismas como auxiliares no processo da graça santificante e combater toda arrogância de achar que o ser humano pode sozinho salvar-se. Lembra lá que a gente falou do orgulho. Carisma como cura, milagre, assistência aos doentes, palavra de ciência, sabedoria, palavra de discernimento e muitos outros que sempre estão a serviço da evangelização e não espetáculo para alguém. Então, qual é o nosso serviço através de todos esses carismas? Vamos lá. Seria ser servo desta obra de salvação, como Jesus, né, seguir os passos dele, levando a Então, pessoa também. os carismas são o quê? São graças que Deus nos dá, certo? São graças que nos ajudam em quê? A santidade. Então, mas antes da santidade tem algo que é nosso aqui, que é a graça. Então, os carismas existem para nos ajudar a unir-se à graça de Deus e aí atingir a santidade. Qual é o serviço que o nosso carisma presta? Levar a pessoa a este encontro. Não, isso sim, mas em matéria até de consciência. Qual é o serviço que o nosso carisma presta? Primeiro serviço é a importância dos próprios carismas. Por que eu coloco a última frase, não um espetáculo para ninguém? Porque nós, como salvistas, temos que estar conscientes de que os carismas estão ordenados para unir a pessoa a Deus. Então, nosso serviço a nível dentro desse aspecto Isto. é carisma, ressaltar o valor que o carisma tem. Isso, que Os carismas têm. É de unir-se à graça de Deus. Dar essa relevância aos carismas. Sim. Sim. Isso é importante para o mundo de hoje? Sim. Porque o que está acontecendo aí fora? Tem gente que abusa dos carismas? Sim ou não? Sim. O que eles fazem? Vendem. Tentam aparecer com ele. Aí é a frase de Mateus, né, Gé?
Senhor, nós curamos em teu nome. Eu não vos conheço. O que é eu não vos conheço? Não estava a serviço do Senhor. Não, não é. Jesus não sabia que essas pessoas existiam. Não tem as características. Conhecer na Bíblia, gente, é união plena. Aí entra a santidade que você falou. Vocês podem ter feito isso, mas vocês não estavam unidos a mim. Afastai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Conhecer Tá? é o que é pleno que o Senhor conhece. Conhecer a união plena. Por isso que conhecer é um eufemismo para relação sexual na Bíblia. Tá? Dons. O ser humano quer sempre aparecer para ser erroneamente amado. Isso é coisa nossa, não adianta. O que faz o ser humano feliz é servir. E os dons naturais que cada um recebe do Senhor é para servir. O salvista deve ajudar a si próprio e a cada ser humano a descobrir os próprios dons para servir, pois eles são graça de Deus atuando em nós. O que são dons? Dê exemplo de dons. Acho que são capacidades, Isso. capacidade natural de uma pessoa. Sim, mas dê exemplo. Cantar, O cantar. O que mais? Pregar. já a formação. Gente, mas até o cozinhar, o construir, o pintar. Qual é o nosso serviço com relação aos dons que eu acabei de ler? Despertando a pessoa melhor de si, né? Fazer com que ela- Isso é pelo autoconhecimento. O que mais? Esse é o começo. Qual é o fim disso? Usar isso para levar para Deus? Exatamente. Então, nós quando falamos que louvor de Deus é referenciar, guarda essa palavra, gente, vocês vão usar ela a vida inteira. É referenciar tudo a Deus. Então, você pega a pessoa que tem dons maravilhosos e você ajuda essa pessoa a referenciar esses dons para Deus, você está fazendo com que o louvor de Deus aconteça. Deu para entender? Por quê? Qual é a tentação que o ser humano cai? De referenciar os dons para si. Para si mesmo. Então, esse é o nosso serviço como salvista. Como salvista. Tá? Referência tudo a Deus. Exatamente. Mas nós temos que aprender como isso é feito. E esse é o nosso exercício. Gente, quando eu falo aqui, você pensa que eu não tenho todas as respostas. Isso daqui é uma coisa que a gente vai aprendendo na vida. E nós, como comunidade, um sabe mais uma coisa, outro sabe outra. Mas a finalidade é esta. Deu para entender? Tá? Esse é o serviço que nós prestamos. Só que às vezes a gente faz essas coisas sem perceber. Mas a gente precisa ficar consciente disso. Porque se nós somos uma... Nós conseguimos dar nome para ele. Para dar nome e outra, ficar consciente, porque se nós vamos formar pessoas para isso, nós também temos que ajudar as pessoas a ficarem conscientes disso. Certo? Para a maior glória de Deus. É. Então, Mas seja qual for nesse o mundo quiser. que a gente vive, as pessoas não sabem mais fazer isso. Sei. E elas tentam e não conseguem. Por isso que a gente sofre dentro da vida religiosa para aprender a fazer isso, para ensinar para os outros. É aquele livro famoso do Henri Nouwen, Sofrimento que Cura, né? Até a Sabe? questão da identidade, da descoberta, né, Tem. dessa estrutura da identidade da pessoa, do formando, por exemplo, que chega totalmente desestruturado, sem saber nem quem é, quando você começa a mostrar para essa pessoa quem ela é, tudo, mas em referência, né, A Deus. a Deus. Então, fazendo esse trabalho com a pessoa, igual a irmã está dizendo, né, padre? Acho que é nesse contexto aí que nós somos o servo, a serva da salvação. Exato. Exato, porque salvação é plenitude de vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. João 10:10. Então, aí você é servo de Jesus que salva. Você toca na pessoa por inteiro. Então,
Porque esse é o nosso, às vezes, problema. A gente fica com o louvor de Deus e com Jesus Salvador do outro lado, salvista. A gente não liga uma coisa na outra. É totalmente ligado uma coisa para a outra. Vamos trabalhar a teoria do contrário? Pode existir salvação sem referenciar a Deus? Não. Então, não pode existir salvação sem louvor. Não existe salvação sem louvor. Deu para entender? É por isso que o título coloco no livro O Louvor Deus Salva. Porque realmente o louvor Deus salva. Realmente salva. Porque nos ajuda essa união com Deus. Olha outro exemplo aqui. Esplendor litúrgico. A liturgia é a celebração do mistério pascal. Tá? Está começando com o tiro certo. O salvista deve buscar sempre otimizar a liturgia. Essa era a palavra do Padre Gilberto. Buscar sempre celebrar melhor no cumprimento das rubricas e na comunhão com a igreja, para ajudar o ser humano a mergulhar na graça de Deus. O salvista, como São João Batista, deve ansiar um querer extremo por ser diminuído por Deus para que somente Deus apareça. Então, qual é o serviço com o esplendor? Primeiro, o que é esplendor? Sem pensar na liturgia, o que é esplendor? É o que é agradável aos olhos. É o que brilha. Brilha. Primeira coisa, quando vem a palavra esplendor, pense em brilhar. Qual é o mistério que a gente tem que lembrar? Transfiguração. Então, lembre-se da transfiguração quando falar de esplendor litúrgico. Então, nossa liturgia, que deve ser feita na comunhão com a igreja, no cumprimento das rubricas, levar a eficiência plena para chegar à eficácia, que é a graça de Deus. Qual que é o serviço que a gente presta à igreja? Com o esplendor litúrgico. Presta. Primeiro, liturgia, que está escrito na Constituição. O que é a liturgia? É o primeiro lugar para o exercício do carisma. Por quê? Porque é o primeiro lugar de louvor. Então, na medida que eu faço e realizo de forma esplendorosa, vamos colocar assim, em que a graça se manifeste verdadeiramente na liturgia, e os carismas e tudo mais, eu vou fazer com que verdadeiramente a pessoa se una a Deus. Muito fácil. O que os outros, é que a gente está tão dentro que a gente esquece como o mundo existe, né? Mas o que as pessoas nas missões falam da liturgia salvista? Já ouviram testemunho desse ou não viram nada na vida? O que fala? Fala que é bonito, que participa bem, quando você participa bem. O que mais? Que é alegre. Ajuda a pessoa Alegre. a rezar. Ajuda a pessoa a rezar. Tá? E às vezes a pessoa não consegue nem se expressar direito. Né? Ai, mas é uma coisa tão boa que eu não sei nem o que falar. Né? Outro ponto, transparência. O salvista deve ser transparente, evitando e trabalhando contra todo tipo de hipocrisia. O mundo faz ter máscara, mas o salvista deve ser autêntico e viver a própria verdade, como acertei o Salmo 138. Deus nos vê sempre e não importa aonde, porque aí não tem como ter máscara à frente de Deus. Esse processo deve ser vivido com relação ao próximo. O que a transparência faz? Ela faz com que a verdade que somos venha para fora. Transparência não é barrigada, não é você ficar expondo o teu fora interno para qualquer um. Você tem a justa consciência e a realmente cuidar do teu interior. Transparência é não ser mentiroso nas ações, é ser verdadeiro. Então, se nós vivemos sempre na presença de Deus, o serviço que o nosso carisma presta é
tornar as pessoas conscientes de que elas estão na presença de Deus e, por isso, elas têm que ser verdadeiras o tempo todo. Por isso, a transparência deve ser trabalhada dentro da formação. Tá? Porque senão a coisa fica muito complicada, né? Todo e qualquer serviço, né? Muitas pessoas, quando nosso pai fundador, Padre Gilberto, dizia que o salvista deve atuar em qualquer tipo de trabalho, erroneamente diziam, então tudo é louvor de Deus. Porque daqui a pouco, se tudo é, a gente não sabe nem para que serve o nosso carisma. Então, a gente tem que entender. O que o fundador dizia é que o carisma, como proclamação da vida e do processo da graça, pode ser vivido em qualquer estado. Então, se a pessoa é um médico e ele vivendo e proclamando o processo da graça de Deus no serviço médico, que seus atos louvem a Deus, ele está consciente disso. Ele é um salvista nesse ponto. Tá? Qual é a nossa diaconia, então, para com relação às pessoas? No nosso caso, como religiosos, aí fica tão fácil de ver, né? Mas a gente lida com o povo. Como ajudar o povo a ter essa consciência? Vocês fazem isso já. É que a gente não para pensar. Esse que é o problema. A gente faz a pessoa viver o próprio estado, tá? Viver a graça do próprio estado. Graça de estado não é só para superior. O pai tem graça de estado de ser pai. A mãe tem graça de estado de ser mãe. Então aquele que é médico tem a graça que Deus dá para ele ser um bom médico. Qual que é o nosso serviço na dimensão do carisma do louvor de Deus? É quando a gente ajuda aquela pessoa a ser um bom. Não, a gente não pode ajudar ele a ser bom, mas a gente pode ajudar lá a quê? Descobrir isso dentro dela. A descobrir, a ficar consciente disso. Tem pessoas que trabalham e ela não sabe nem a razão por que ela trabalha. Qual que é o nosso serviço como salvista? Fazer com que, mostrar para essa pessoa que o que ela está fazendo é para a glória de Deus. Quanta coisa um médico pode fazer? Quanta coisa um advogado pode fazer? Quanta coisa um engenheiro pode fazer? Quanto louvor de Deus pode estar na mão de uma professora? É o sentido de louvor. Exatamente. Exato. É isso aí. Nós deveríamos ser profissionais desse sentido de louvor. Esse é o nosso serviço. Primeiro a gente precisa ter essa propriedade. Não, então, né? a formação deve primar por isso. Se nós mesmos não temos essa propriedade... Como que você vai dar para os outros? Mas por isso que a gente sofre. O sofrimento, e o Padre Gilberto teve que sofrer muito, né? Que eu acho que é para essa consciência de louvor, né? Tá? Aí você presta esse serviço para os outros. Muitas vezes também a gente vê que na história do padre que esse aprender veio de fora. As pessoas falavam isso para ele, né? Gilberto, paciência, ofereça isso para tal, né? Aqui eu coloco o Padre Salvista, mas aqui, por analogia, pode pensar em vocês. Primeiro, na medida que vive o carisma, potencializa a liturgia através do esplendor litúrgico. Utilize-se de dons e carisma para levar as pessoas em encontro com Deus. Não se auto-idolatra, nem quer idolatrar ninguém, mas sempre aponta para Deus. Então ele se referencia a Deus o tempo todo. Vive a transparência na perspectiva do eterno. Obediência aos superiores, em primeiro lugar ao Papa, quer dizer, se sentir com a Eclésia, ou ser católico, né? Porque para nós isso é fundamental, tá? Devoções. Nosso pai fundador amava as devoções e catolicamente compreendidas, elas nos levam a Deus, pois dispõem a liberdade humana para abrir-se para Deus. Também a dimensão da vivência da comunhão dos santos, tais como as novenas, tridos, hoje é São José, começando a novena, né?
consagração Nossa Senhora, etc. Então, o que as novenas, qual o serviço que elas fazem? Elas, como vai dizer a Pat Mansfield, prolongam o batismo do Espírito Santo na vida. Porque se viver a igreja, viver o Espírito, então as devoções vão nos ajudando a isso. Agora, qual é o nosso serviço ao povo de Deus? Qual que é o nosso serviço? Levar eles a viver essas devoções para a maior Então, glória de Deus. e não ficar com a devoção Para nós. fechadinha. Você sabe que tem gente que tem devoção, por exemplo, supersticiosa. Nós deveríamos ser mestres e mestras de ajudar essas devoções a se abrirem para Deus. Verdadeiramente para Deus. Por isso aí entra esplendor litúrgico e tudo mais. Tá? Se o louvor de Deus é oferecer nossos corpos como culto agradável a Deus, como Romanos 12:1, então tudo ajuda a consciência de consagrados deve ser valorizado e conservado, como insígnia, hábito, portar-se na vida de modo cristão, urbanidade, cordialidade, mas sem hipocrisia. Então, saber que todo na nossa vida é um louvor, né? Até dos menores atos. E aí tomar consciência disso. É claro que isso é difícil, gente. Mas é uma escola de santidade para nós isso. Sacramento. Na linha do esplendor litúrgico, o salvista valoriza os sacramentais como meio privilegiado para levar as pessoas aos sacramentos e dispô-las a ele, tá? Como bênção de lugares, pessoas, alimentos, exorcismo, etc. Mas sem qualquer resquício de magia. Porque a magia é ter Deus na mão. É querer ter Deus na mão. Religião é a gente saber que a gente está na mão de Deus, é o contrário. Então, nós pegarmos, valorizar os sacramentais como ponte para os sacramentos e, obviamente, para o esplendor litúrgico. Tá? Então, quando a gente fala de todo aquele terror que a gente falou da pós-modernidade, não ter projeto, não saber qual é o sentido da vida, desvalorização de instituição, fragmentação, endeusamento do mercado, o louvor de Deus pode ajudar essas pessoas a voltarem para Deus, na medida que a gente saiba fazer isso aqui. Deu para entender, gente? Agora a pergunta, ficou alguma dúvida, tem alguma lacuna, tem alguma coisa que vocês queiram falar? Porque senão eu estou falando aqui que nem uma matraca, e aí, não entendi nada. Foi muito rico, cara. Está sendo muito rico, né? A gente, como você estava dizendo, a gente fazemos muitas coisas, de tudo que foi falado, a gente não dá nome. E saber... E não tem consciência. Não tem consciência. Então, a gente fica, muitas vezes, caindo também, podemos cair num automático, né? De fazer, por não ter a consciência, não conseguir dar nome, e pode correr o risco de faltar um pouco de sentido também. Sim. Né? Então, eu acho que foi muito rico para todas nós. Todas estão saindo assim um pouco mais conscientizadas, né, de tudo que a gente já faz e também de coisas que nós estamos tendo contato a nível das vocações que chegam até nós e que também a gente ficava, nossa, e agora? Como que é? Né? Então, para mim, particularmente, foi muito esclarecedor. Né? Muitos aspectos que o senhor trouxe aí, dessa construção, desse criar segundo a natureza, em cima da primeira, isso para mim foi... Se parássemos só aí, para mim, teria sido já muito bom. Nós experimentando, foi só somando. Que bom. Que bom. E aí, tem alguma dúvida? Não, por isso que às vezes a própria formação, a gente não deve esquecer que este é o ponto de chegada. Max Weber, que é o sociólogo, ele trabalhava com o sistema de tipo ideal. Tipo ideal é assim, é uma pessoa que não existe, mas eu pego a característica de todas e monto esse tipo ideal.
Então, o tipo ideal de salvista é esse aqui. Que, obviamente, nenhum de nós atingiu tudo isso, né? Tá? Mas a gente nunca pode perder o foco, o objetivo. Para onde que a gente está caminhando? É para isso daqui. Então, você está formando pessoas para viver isso aqui. E até nós mesmos, né? Claro, como a irmã Glanice falou. Então, primeiro nós. Mas também a gente formar os outros também, né? Porque não adianta também a gente pensar, quando eu for formado, é só na hora da morte. Aí já foi. Então, ao mesmo tempo que eu formo, eu sou formado. Mas é bom ficar consciente, porque a pior coisa que tem é você caminhar sem saber para onde você está indo, né? Então, tem o foco. Este é para onde a gente está caminhando. É para esse lugar que a gente está caminhando. Isso é a missão do formador. É. De levar, né, a pessoa Sim. saber para onde que... Sim. Para que ela veio, para que ela é consagrada. Né? Sim. O carisma. Então, e não só o louvor de Deus como ser, mas até aqui tem muito do fazer, porque o fazer brota do ser. Nosso ser louvor de Deus, nosso ser salvista, ele tem atitudes e ações. Essas são as nossas práticas missionárias. Deu para entender? E repito, gente, não é que a pessoa vai ter tudo isso. Só Jesus tinha tudo isso. Tá? Mas cada um vai trabalhar a si mesmo para quê? Aquilo que Deus te deu, você vai fazer do melhor modo possível. Entendeu? No mínimo máximo. É. É uma oferta, né? Conforme eu vou conhecendo, eu vou amadurecendo, que eu vou entrando nesse Sim. contexto, eu vou me ofertando, porque aqui trabalho ser, aí automaticamente está junto o serviço, que é Exatamente. a oferta, né? Exatamente. Porque Mas se então, eu não trabalho tudo isso, É. tem a oferta, não existe Então, ou a gente começar, serviço. que é a pior coisa que tem, por isso que eu comecei com as virtudes. Você pensar que você está caminhando bem, e depois chegar lá na frente, desapartáveis e me maldiz para o fogo eterno, quer dizer, pelo amor de Deus, né, gente? Então, Senhor, nos acorde agora, se a gente está fazendo algo errado, né? Então, a gente trabalhar sempre isso dentro da gente, para que a gente vá descobrindo o caminho certo. Tá? E quanto mais a gente trabalhar dentro daquilo que nós somos chamados, que é o louvor de Deus, mais eficaz vai ser a nossa... A gente não nasceu para ser carmelita, nós não nascemos para ser franciscanas, nós não nascemos para ser franciscano nem franciscana, nem dominicano, nós nascemos para ser salvista. Então, se é para isso que nós nascemos, é nisso aqui que a gente vai ter que investir. E quanto mais a gente investe nisso, mais eficaz vai ser. Porque se a gente crê que Deus nos chamou para isso, então Ele vai dar a graça da gente ser eficaz naquilo que a gente é chamado. Entendeu? É interessante quando a gente fala dos dons, né, de tudo referenciar a Deus. Enquanto salvistas, muitas vezes, quando nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de tentação, né? Eu acho, assim, pelo menos na minha experiência, é fundamental a gente compreender e entender o valor desse louvor nesse momento, né, de tentação na minha vida, né? Sim. Primeiro discernir, né, se essa tentação, mas é como que esse louvor, ele se torna uma arma, né, contra aquela tentação, né? E despertar a nossa consciência para isso, né? E também levar as pessoas... E aí vamos entrar com uma outra coisa que é o sofrimento, né? Exatamente. E o Padre Gilberto foi uma aula disso, né? Quer dizer, o sofrimento, ele é louvor de Deus também. E muitas vezes, na hora, a gente não vai entender. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Mas, continua. Mas seja feita a vossa vontade. Nesse seja feita a vossa vontade é o homem que louva. Sim. Jesus louvou o Pai naquela hora no Getsemane. Né? Tá bom? Então vamos em pé, vamos agradecer a Deus. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, Rogai por o nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar a liturgia que celebra por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.